Passaremos nesse instante a fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. O primeiro projeto foi retirado a pedido do autor. Desculpa, é o segundo. O segundo foi retirado a pedido do autor. O primeiro Primeiro projeto, discussão única do projeto de lei do Legislativo número 27/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Lindolfo Ferreira de Araújo, no Jardim Leblon 2, autoria vereador Juarez Araújo. Vereador Juarez, por gentileza, a apresentação do projeto. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, o público que nos assiste aí através da TV, das redes sociais, meu bom dia a todos. Agradeço a Deus por mais um dia, por me permitir que esteja aqui em mais uma sessão falando um pouquinho do nosso trabalho do dia a dia. Esse projeto é um projeto que, na verdade, é um pedido da família, principalmente da minha mãe, que já tem aí quase 90 anos. E como ela está sempre ligadinha assistindo esses momentos de sessão de Câmara e tem visto em muitos projetos que a gente indica, família que nos procuram e pedindo para colocar o nome de alguém que já é falecido, a minha mãe me fez esse pedido e eu, claro, com muito carinho, venho aqui hoje trazer esse projeto e apresentar para os nobres vereadores essa homenagem ao meu pai, a pedido da minha mãe. Meu pai que nos deixou agora em 2016. E eu gostaria de contar aí com o voto favorável de cada um de vocês aí, para a gente poder deixar estampado em uma das ruas do município de Jacareí o nome dessa pessoa que viveu aí 88 anos, justa, de trabalho, de seriedade, e que nos deixou muito orgulho aí para cada um dos meus irmãos, né? Que somos nove irmãos vivos, graças a Deus. Então fica denominada a rua Lindolfo Ferreira de Araújo, o logradouro da rua Professor Olinda Mercadante, situada no Jardim do Leblon 2, Leblon 2, identificada pelo código de 16178. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. É um projeto muito simples quando é para indicar nome de rua, né? Agora eu vou ler aqui um pouco da história do meu pai. E eu gostaria que a técnica fosse colocando também. Eu tenho um vídeo muito simples, vocês podem perceber que não tem ninguém da família no plenário, porque a minha mãe já tem quase 90 anos, a minha irmã que cuida dela, tem um irmão que ontem mesmo estava com um problema, uma suspeita aí de Covid, graças a Deus não era. Então a família está meio aqui reservada, assim, não está podendo ficar saindo, até justamente por causa da minha mãe, já tem uma idade bastante avançada, e os filhos que ficam sempre no entorno dela, visitando e cuidando, não pode de maneira alguma ficar saindo por qualquer motivo e de repente levar esse vírus aí e acaba contaminando. Então, por isso que não tem ninguém dos familiares na sessão, mas com certeza estão lá em casa assistindo através da TV, ok? Desde já quero agradecer a todos os vereadores aqui que votarem favorável, sem dúvida, a esse projeto que vem nos honrar a toda a família do meu pai, Lindolfo Ferreira de Araújo. Meu pai nasceu lá em Bom Conselho, Pernambuco, em 1927. Nasceu em 1927.
Na sequência, cresceu um pouco, veio para São Paulo, ficou muitos anos aqui em São Paulo. Ele ainda é da época que desmatava muito as fazendas para poder criação de gado, essas coisas. Meu pai é da época que fazia um frio tão grande no estado de São Paulo, presidente, que ele saía com a ferramenta, ele disse que perdia a ferramenta. Por exemplo, eu levava uma enxada, alguma coisa no ombro, e chegava a perder aquilo lá e falava, puxa vida, meu braço ficou travado para cima e o negócio ficou para trás. Então era frio, na época era frio. Veja bem, 1927 foi quando ele nasceu. Quando ele tinha 18 anos, ou seja, com 16 anos o pai já estava aqui em São Paulo trabalhando. Tinha os irmãos que tocavam roça, sempre na lavoura. E meu pai era tão pequeno ainda que ele trabalhava como bombeiro. O que é bombeiro? Levando água para os demais. Aquele batalhão de pessoas que prestavam serviço para o meu tio, no caso o irmão dele. 2 tios que tocavam grandes obras aqui no estado de São Paulo, mais precisamente na região ali de Piracicaba. Está aí aparecendo as fotos, mostrando o meu querido pai ali que nos deixou em 2016. Viveu 88 anos, graças a Deus. Um pai que deixou só orgulho para os filhos, viu? Isso aí vocês podem ter certeza disso. Muita gente fala, mas que história pode falar? Mas que história que seu pai deixou na cidade, por exemplo? Meu pai é um merecedor sim dessa homenagem, porque é um contribuinte de imposto desde quando nasceu, porque a pessoa nasce, ele já começa a dar uma certa despesa, e se ela dá despesa, ela comprou em algum lugar, a família comprou em algum lugar, e por isso meu pai é um contribuinte, foi um contribuinte dos impostos desde 1927. Então, nada mais justo da gente, apesar de ele não ter uma história bem conhecida na cidade de Jacareí, mas ali no entorno do Jardim Paraíso, Santo Antônio da Boa Vista, no próprio Jardim do Leblon, um bairro novo, e Jacareí tem muitas ruas que não tem nome ainda também. Então você que tem aí o seu parente que já é falecido e queira deixar uma homenagem estampando um nome de rua, para a gente poder solicitar uma placa de rua em uma das ruas do município de Jacareí, fique à vontade. Essa é uma prerrogativa do executivo, do prefeito, ou então através de nós, vereadores, que podemos fazer isso também. Então, temos bastantes ruas ainda sem nome no município. Se alguém tiver interesse, por gentileza, procure qualquer um dos vereadores aqui, que sem dúvida a gente vai fazer igualzinho que eu estou fazendo hoje aqui para o meu pai, ok? Meu pai faleceu no dia 28 de fevereiro de 2016, no Hospital São Francisco. O pai foi vítima de um câncer que levou uns 3 meses entre Santa Casa e São Francisco e infelizmente não resistiu. Apesar da idade, não tinha como fazer uma cirurgia, porque os problemas sem dúvida se agravariam muito mais. Então tivemos que ir ali acompanhar no dia a dia. Eu por várias vezes fiquei acompanhando, um sofrimento muito grande, mas graças a Deus no hospital, daí ameniza um pouquinho as dores conforme vai tomando os remédios, os medicamentos, mas é muito sofrimento, gente, é muito sofrimento, e todos os familiares puderam acompanhar isso de perto. Meu pai, senhor Lindolfo Ferreira de Araújo, casou-se com a minha mãe, Lindinalva Cavalcante de Araújo, e tiveram 12 filhos. 12 filhos, presidente. No Nordeste, Norte e Nordeste, sempre tem uma quantidade de mortalidade infantil, Eu perdi 3 irmãos novinhos ainda, pequenos. Uma irmã e 2 irmãos. Eram 12. Muitos vão falar, puxa vida, mas não tinha TV mesmo. Não tinha mesmo. No meu caso, não tinha televisão, não tinha geladeira. Era uma casa muito simples. Quando chegou a energia onde eu nasci, presidente, eu já estava aqui. Eu não estava mais lá, quando chegou a energia. Então, para você ver. Mas era uma vida bem tranquila, graças a Deus. Já tenho uma mãe hoje, tivemos um pai que só deu exemplo para nós. Temos 9 irmãos vivos, graças a Deus não tem nenhum bandido. Não tem nenhum bandido. Todos no caminho certo que o pai e a mãe educou com muito carinho. E eu tenho muito orgulho de mandar aqui um abraço para cada um deles e parabenizá-los pela conduta, pelo exemplo que seguiram do meu pai, como eu acabei de falar. São todas pessoas trabalhadoras, honestas, seguindo aí os mesmos ensinamentos que os pais nos passaram. Então, eu acho que nada mais justo que
atender o pedido da família, principalmente da minha mãe, que fez essa solicitação, para que a gente possa deixar estampado em uma das ruas do município de Jacareí o nome de Lindolfo Ferreira de Araújo. Muito obrigado a todos, conto com o apoio dos obras, ok? Com Deus. Gostaria também de parabenizar o vereador Juarez Araújo pela propositura em estar trazendo para essa casa esta homenagem ao seu pai, né? Um grande homem, um homem que deixou aí um legado muito importante, bons exemplos de bom caráter, né? Servindo a família, criando 12 filhos e os 12 aí no caminho de luz, no caminho de paz, né? Então, parabéns, Juarez, por essa homenagem. Nós estamos muito felizes aqui em estar participando desse projeto junto com Vossa Senhoria na manhã de hoje. Eu quero propor ao plenário, quero também deixar a oportunidade para algum vereador que queira também tecer suas palavras e considerações ao projeto de lei do vereador Araújo. Está aberto para qualquer dos vereadores que queiram falar. Peço licença para falar daqui mesmo, né? E aproveitar e dar o esclarecimento. A gente vê hoje os logradouros, as ruas dos bairros, hoje todas, quando iniciam um loteamento, é necessário identificar a rua. Então, qual que é a maneira mais fácil? Ou por letra ou por número. E daí a cidade cresce e precisa regularizar essas ruas, dar nome, ter CEP, ter endereço. Ainda mais hoje nós estamos vivendo a era dos aplicativos, dos transportes individuais, e também a gente amplia o número de amigos, de amizades da gente. E é muito importante hoje você sair de um lugar e chegar diretamente no lugar certo. Nós estamos vendo aí o índice de assalto, nós estamos vendo aí as pessoas que vão no lugar e ficam perdido. Infelizmente não temos total confiança de parar em qualquer lugar e pedir informação da rua. Então se faz necessário todas as ruas ter um nome, né? E assim eu fico muito feliz de quando o homenageado é pessoa que tem história de vida, que contribuiu, que se fez, foi acolhido pelo município. É no caso aí do seu Lindolfo Ferreira de Araújo. Independente se é parente ou não do vereador, o mais importante é a história, o legado que deixou. E muitas pessoas às vezes até escutam assim, mas tem tantos projetos mais importantes para fazer. Esse é importante. Você saber que aonde você mora tem um nome, a pessoa tem história de caráter, de trabalho, de dedicação, é importante. Então aqui, Juarez, eu fico muito feliz porque é mais uma rua da cidade que deixou de ser meramente uma letra ou um número, porque é difícil. Eu estou aqui, acabei de desarquivar um projeto de lei no qual a comunidade, que são os moradores lá do condomínio lá do Campo Grande, do CDHU do Campo Grande, tem uma rua Quando solicita Uber, aparece em vários lugares, os motoristas de Uber ficam perdidos, os táxis ficam perdidos, né? O tamanho importante de identificar a rua. E eu fico feliz com esse projeto que foi desarquivado, que eu ainda vou conversar com o Estado de São Paulo, aquela área lá do Estado de São Paulo, porque a comunidade escolheu o homenageado. E eles sabem da dificuldade de não ter o nome. Né? Então aqui eu reforço mais uma vez, é importante sim a gente nominar essas ruas. Né? Seria importante quando viesse um loteamento, quem comprou os terrenos tivesse essa autonomia de, quando aprovar o projeto, já vir com os nomes da rua escolhido por quem comprou o terreno. Hoje não é possível, né? Os que já existem, mas os futuros, né, poderiam ser dessa forma. Mas aqui, eu fico muito feliz em votar
no nome da rua Lindolfo Ferreira de Araújo, porque é importante. A gente viu aí, aqui minhas condolências à família do seu Marcílio, o motorista de aplicativo que foi buscar alguém no endereço e foi assassinado, né? Então, se tiver tudo certinho, as ruas nominadas, com CEP certinho, tudo atualizado, essas vítimas vão correr menos risco. Vai chegar no endereço certo, no ponto certo. Então, é importante, sim, dar nome nas ruas de Jacareí. E, Juarez, eu sei que a sua família deve ficar honrada de registrar o nome do seu pai, que deixou muito exemplo na cidade de Jacareí. Assim como eu, fui muito acolhida por essa cidade. E também eu fui homenageada com o nome da rua pelo Edgar Sazaki, dando o nome da minha mãe. E a gente fica muito orgulhosa, porque essa cidade acolheu e a gente tem agora a honra de registrar, deixar essa marca num pedacinho da cidade. Sou favorável, lógico, a esse projeto. Proponho, então, aos vereadores para que façamos a aprovação desse projeto por meio de aclamação. O projeto de lei do Legislativo número 27/2020, de autoria do vereador Juarez Araújo, que dispõe sobre a denominação da rua Lindolfo Ferreira de Araújo, no Jardim Leblon 2, foi aprovado por aclamação. Convido a todos os vereadores para que possamos fazer uma foto aqui em frente à mesa, junto com o vereador Juarez.